Atos capítulo 2, versículo 37. Quantos encontraram, diga amém. Está escrito: e quando ouviram isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro lhes respondeu: arrependei-vos. E Pedro lhes respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vós, para vossos filhos, e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Amém? Podeis tomar os vossos assentos. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero basear a mensagem que nos é proposta nessa noite em rápidos minutos, dentro desse texto contido em Atos capítulo 2, versículos 37 até o versículo 39. Os irmãos percebem que esse texto também é o tema da leitura, promessa, a qual nós estamos aí há alguns meses vencendo. E esse texto de Atos, capítulo 2 e o verso 37, é um texto um tanto quanto paradoxal. Essa palavra tem ficado muito viva nos nossos dias, né? Nas nossas terça-feiras temos aprendido sobre alguns paradoxos do Evangelho, sobre alguns paradoxos da caminhada cristã. E esse texto de Atos capítulo 2, ele não é diferente. Nesse capítulo de Atos 2, estão contidos pelo menos 3 fases ou 3 partes da mensagem do Pentecoste. A primeira parte da mensagem pentecostal, contida em Atos capítulo 2, compreende-se do versículo de número 1 até o versículo de número 7. Do versículo 1 até o versículo de número 7, nós vamos observar o cumprimento da promessa que foi feita em Joel, capítulo 2, e o versículo 28, que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. No dia de Pentecostes, conforme o versículo 1 nos diz, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, o último dia da festa, o mesmo dia em que Jesus, alguns meses ou anos antes, disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Acabando a festa, a Bíblia vai nos informar que a igreja primitiva, os irmãos, apóstolos, discípulos do Senhor, estavam reunidos em um cenáculo, orando e buscando a promessa que havia sido feita em Atos capítulo 1 e o verso 8 por Jesus antes de subir ao céu. Mas recebereis o poder que há de vir sobre vós, quando descer o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto na Judeia, Samaria, Jerusalém e até os confins da terra. Então, estes irmãos estavam imbuídos de uma promessa, de uma palavra de Jesus, que algo desceria do céu e lhes capacitaria para continuar a pregação do Evangelho na ausência de Jesus. Este cumprimento que aconteceu em Atos 2, vindo da profecia de Joel, que diz que há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Este versículo de Joel, ele pode ser interpretado de 3 formas. A primeira forma que podemos interpretar o cumprimento desta profecia é que esta seja uma profecia com cumprimento escatológico, olhando para o milênio, aonde o Espírito Santo atuará em sua total plenitude, e onde no milênio ele então encherá toda a terra e o Espírito seria abundantemente derramado. Esta é a visão de cumprimento escatológico. A segunda visão é que esta profecia de Joel, ela teve o seu cumprimento, irmã Valdenice, em Atos capítulo 2, na inauguração da igreja primitiva. Alguns dizem que esta promessa se refere especificamente a Atos capítulo 2. E fazendo isto,
Dizem então que, se esta promessa é para Atos capítulo 2, logo o Espírito Santo não se manifesta como se manifestou em Atos 2. Logo, os dons que foram exercidos e o poder que foi derramado em Atos 2, ele não é também para os nossos dias. Porém nós, assembleianos, pentecostais, servos do Senhor que acreditamos na plena atuação do Espírito Santo, acreditamos que esta promessa, sim, terá um cumprimento escatológico. Teve um cumprimento parcial, histórico, na igreja primitiva, mas que este derramar do Espírito Santo é também para nossos dias. E Pedro deixa isto muito claro no versículo 39. Pois a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos os que estão longe. Pedro não estava visando apenas a igreja gentílica que nasceria após a diáspora. Ele não estava imaginando apenas a igreja que nasceria da pregação para os gentios, fora dos judeus. Mas profeticamente, a igreja que somos nós hoje aqui, estamos sendo inseridos neste cumprimento. Então isto significa dizer que o Espírito Santo ele será derramado abundantemente no milênio. O Espírito Santo foi derramado abundantemente em Atos no capítulo 2, mas este mesmo Espírito também está disponível para ser derramado em nossos dias. A Bíblia nos informa que ao passar esta primeira fase, a fase do enchimento, Pedro começa agora a pregar. E no versículo 14, a Bíblia diz que Pedro, ele se levanta juntamente com os 11, em voz alta, e dirige a multidão. E ele começa a pregar. E nós poderíamos aqui, de certa forma, poder imaginar qual seria a mensagem que alguém pregaria após aquele derramamento do Espírito Santo. Após um grande mover do Espírito Santo, as nossas pregações, nós falamos sempre de poder, falamos sempre de autoridade, falamos sempre de dons espirituais, falamos sempre de manifestações sobrenaturais do Espírito Santo. Mas não foi isso que Pedro pregou. Pedro não pregou sobre poder. Ele pregou debaixo do poder, mas não sobre poder. Pedro não pregou simplesmente sobre o derramamento do Espírito Santo. Isso foi uma mensagem posterior. Mas a mensagem de Pedro, ela constitui-se em chamar os israelitas, judeus, para um arrependimento. E esta, queridos irmãos, que me ouvem esta noite, é a grande mensagem do Pentecoste: arrependimento. Maestro, a grande mensagem do Pentecoste não é a manifestação dos dons espirituais, é consequência. A maior mensagem do dia de Pentecostes e do pentecostalismo não é a manifestação dos dons de cura na igreja. É bom que aconteça, mas não é isso. A maior mensagem do pentecostalismo é que nós precisamos se arrepender. E é sobre isso que eu quero pregar em rápidos minutos. Sobre a mensagem do Pentecoste, o arrependimento que gera poder. Quando olhamos para a mensagem de Pedro, ele começa fazendo um relato histórico. Ele cita Joel, capítulo de número 2. Mas no versículo 16, ele começa a mudar o tom da sua mensagem. E ele diz: este foi entregue, falando de Jesus, este foi entregue pelo determinado propósito e presciência de Deus, dizendo que Jesus foi entregue por Deus para morrer pelos nossos pecados. Isso estava incluído dentro de um propósito eterno no coração de Deus. Porque eu já ouvi gente dizendo que Jesus era o plano B de Deus, dizendo que houve Moisés, os profetas e a lei, e que ele era o plano B. Jesus sempre foi o plano A de Deus. Ele sempre foi o mistério oculto de Deus. E este foi entregue, Jesus,
pelo determinado propósito e presciência de Deus, e vós o matastes, crucificando-o pela mão de iníquos. Pedro aqui está expondo os verdadeiros culpados pela morte de Cristo, porque os judeus achavam que os culpados eram Pôncio Pilatos, era Herodes, mas Pedro está dizendo: vocês o mataram, vocês o crucificaram. Foi vocês que, quando Pilatos perguntou: solta Cristo ou Barrabás, gritaram Barrabás. E ele continua: mas Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. No versículo 36, Pedro retoma a sua mensagem. Olha o que ele diz: toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando os israelitas, os judeus, ouvem esta palavra, a Bíblia diz, versículo 37, que eles compungiram-se em seu coração. A palavra compungiram-se vem de um termo grego chamado acousantes, que significa ferir, ferroar, dar uma agulhada, perfurar, espetar agudamente, alfinetar. A mensagem de Pedro incomodou os judeus. E eles sentiram o efeito daquela palavra. Eles refletiram e colocaram-se para pensar, dizendo: realmente nós matamos o Cristo, que era o Filho de Deus, enviado para a remissão dos nossos pecados. Realmente a culpa da morte dele é nossa. E sabe o que me chama a atenção? Que eles são tomados a tomar uma decisão de arrependimento. Mas esta decisão de arrependimento não foi causada por uma mensagem fácil. Esta decisão de arrependimento não foi tomada por um evangelho maquiado. Esta decisão de arrepender-se não veio após uma mensagem coach, humanista, racionalista, mas de confronto, de arrependimento. Pedro não tem medo de que aquela população se volte contra ele, porque ele estava cheio do Espírito Santo. E quem está cheio do Espírito Santo importa fazer somente aquele quem lhe enviou para fazer. Antes de falar sobre perdão, Pedro fala sobre culpa. Antes de falar sobre cura, Pedro revela àquela multidão qual era a sua doença. Antes de falar sobre redenção, Pedro fala sobre pecado. E falta-nos pregadores e mensagens como a de Pedro, porque em nossos dias quase não estão extintas, quase que extintas, as mensagens contra pecado. Nós vamos expulsar os crentes da igreja, nós vamos afastar o mundo da igreja. Mensagem contra o pecado afasta a crente que vive pecando na igreja e acha que Deus não está vendo. Mas para quem é salvo não afasta não. Não. A mensagem de que Pedro pregou naquele dia era uma só: arrependei-vos. Pedro não tenta aqui, com palavras persuasivas,
convencer aquela população, aquela multidão a se arrepender. Ele simplesmente diz: você precisa de arrependimento. E é isso que o mundo precisa ouvir da igreja. O mundo precisa ver que a igreja carrega a verdadeira palavra do Evangelho de Cristo. O arrependimento que falta no mundo começa na igreja. O arrependimento que falta no mundo falta na igreja. Ai, queremos que o mundo se arrependa, mas nós não se arrependemos dos nossos pecados. Queremos que o mundo se converta a Deus, mas nós não estamos se convertendo ao Senhor. Deus fala conosco fortemente hoje, nessa noite comemorativa de 110 anos. Se quisermos ver o arrependimento do mundo, tem que começar aqui dentro, aqui dentro, aqui dentro, aqui dentro. O que faremos, irmãos? Eles perguntam aos discípulos, e eu já caminho para encerrar. Aqueles homens eram chamados de galileus. Mas após a pregação de Pedro, agora o termo muda, é irmãos. Galileus pejorativo, irmão já é algo fraterno. A palavra que Pedro prega, apesar de dura, ela cria um laço entre a população e os discípulos e os apóstolos. E Pedro é muito claro em sua proposta de solução para o problema daquela multidão que havia caído em si sobre os seus pecados. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Sabe qual é a fonte geradora de poder aqui em Atos 2, 37, 38 e 39? Arrependimento. Porque Pedro está dizendo: arrependei-vos. E depois que você se arrepender, o Espírito Santo enviará o dom do Espírito. Deus enviará o Espírito Santo como dom. A gente quer poder antes de se arrepender. Mas o avivamento que nós precisamos, ele só vai acontecer depois de um grande arrependimento. Em Abacuque capítulo 2, quando ele diz: aviva, Senhor, a tua obra. O que Abacuque está dizendo é: Senhor, a obra que tu disse em Abacuque 1, versículo 5, que levantaria os caldeus para trazer juízo, levanta, porque o povo está longe de ti. E é necessário um arrependimento. Em Atos capítulo de número 2, a mesma coisa. Aquela multidão via todo mundo falando em línguas, ouviram aquela mensagem e disseram: e agora, o que é que nós vamos fazer? Pedro disse: arrependam-se, porque o poder do Espírito Santo só virá depois que nós se arrependermos. Se arrependermos do que, pregador? Se arrependermos de muitas vezes tentarmos controlar o poder do Espírito Santo em nosso meio. Se arrependermos de muitas vezes tentarmos restringir o agir do Espírito Santo em nosso meio. Dizemos que somos pentecostais, mas quando o irmão do lado dá um glória mais forte, a gente olha meio esquisito para ele. Dizemos que somos pentecostais, que acreditamos que falamos em línguas estranhas, mas faz tempo que não sai uma língua estranha da tua garganta. Existem os pentecostais teóricos, que são aqueles que acreditam no Pentecoste, que acreditam nos dons espirituais, que acreditam na atuação do Espírito Santo, mas não exercem. Ele sabe sobre soteriologia, sobre paracletologia, sabe de tudo, mas ele não exerce uma vida fluente e quente na presença do Espírito de Deus. Harama karayara sheibigana kalamasi. Harimi karayor kamash. Haria mebega siriu koramanarabahai. Urikai rama shurike beraseri kalamasuri amandarai.
Deus está falando com a sua igreja aqui esta noite. Tem um grande avivamento de Deus para ser derramado na nossa vida, mas é primeiro necessário se arrepender. Porque onde tem arrependimento, o pecado não fica encoberto, porque o fogo do Espírito revela. Aí, cara, antes do avivamento chegar, os motéis vão cuspir o nome daqueles que adulteraram. No WhatsApp, aquela mensagem que foi mandada indevida vai aparecer, porque o Espírito é santo, é santo. Estou sentindo uma graça de Deus aqui esta noite. O Espírito Santo é o verdadeiro agente santificador da igreja hoje na terra. Ele age em conjunto com a palavra. Quando você ouve a palavra, o Espírito Santo vem e te convence que você precisa ser mais crente, que você precisa ser mais santo. Sem o Espírito Santo nós não somos nada. Sem o Espírito Santo, essa igreja não estaria de pé. Sem o Espírito Santo, a igreja primitiva não teria feito milagres. Sem o Espírito Santo, Pedro não teria pregado e quase 3.000 almas se converteriam ao Senhor. Sem o Espírito Santo, Paulo não teria convencido todo mundo gentílico que Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Sem o Espírito Santo, o pastor William Seymour não teria sido cheio na rua Azusa. Sem o Espírito Santo, Daniel Berg e Gunavig não teriam chegado no Brasil. Sem o Espírito Santo, nós não estaríamos aqui nesta noite. É Ele que aviva essa obra. É o Espírito que aviva esta obra.